segundo ano, professor Vinícius Leão aqui na área. Vamos sair um pouquinho do Brasil e vamos agora estudar a Revolução Industrial, indo aí para a Europa, do início do século XIX, final do XVIII, início do XIX. Pessoal, esse assunto ele é importantíssimo, porque ele e o assunto de Revolução Francesa, por exemplo, eles instituem basicamente o que nós temos como os dois pilares da nossa idade contemporânea. De modo que a Revolução Industrial, ela, como o próprio nome já diz, vai modificar, vai transformar estruturalmente a cultura, a economia, a sociedade, a política como um todo. É algo que está no nosso cotidiano, é algo que está nos questionando até os dias atuais, no que confere a questões ambientais, políticas, geopolíticas. Então, tudo está relacionado a este capitalismo emergente a partir da Revolução Industrial. Por que eu estou falando isso? Porque em Impossível Enem, esse assunto ele é de extrema importância, tá bom? Então, basicamente é isso que eu quero falar para vocês do início. Vamos lá. A Revolução Industrial, pessoal, vai ser um processo de transição do mundo ocidental em direção ao quê? Ao capitalismo. Vai se iniciar a partir do século XVIII na Inglaterra. Já já a gente vai ver os motivos para se ter iniciado na Inglaterra propriamente. E a partir do final do século XVIII nós vamos ter aí o capitalismo industrial nascendo. Nós vamos sair de uma sociedade que trabalhava do ponto de vista da produção econômica a partir do trabalho artesanal para um trabalho com máquinas. Quando se fala em indústria, a gente já pensa logo em quê? Em máquinas. Aqui nós temos duas imagens, uma da esquerda e outra da direita. A da esquerda você tem trabalho artesanal, tá certo? Onde você leva muito mais tempo para fabricar o produto, onde você tem um trato mais delicado, mais cuidadoso, no sentido de que você vai ter muito mais tempo para fazer um produto. No lado direito nós temos máquinas e mais máquinas ocupando um ambiente enorme. A Revolução Industrial tornou possível a elaboração de ambientes próprios para a produção, que são as fábricas ou indústrias. E as máquinas vão fazer esses produtos em um tempo muito mais curto, com muito mais eficácia e diminuindo até mesmo o preço desses produtos. Então, essa transição do trabalho artesanal para o trabalho com as máquinas, basicamente, é o que vai caracterizar a Revolução Industrial. Como eu falei, a Inglaterra foi pioneira nesse processo. Quais são os fatores para esse pioneirismo inglês? Pessoal, são vários os fatores, tá bom? Por que foi a Inglaterra que começou e se espalhou da Inglaterra para o mundo a Revolução Industrial? Basicamente, na Inglaterra nós vamos ter uma série de processos que não dá até para falar com detalhes sobre cada um, porque levaria muito tempo. Mas são uma série de processos que vão se juntando e formatando o que nós temos como esse processo de revolução industrial. Por exemplo, a Revolução Burguesa, que foi basicamente a Revolução Gloriosa de 1688, onde a Inglaterra vai instalar o fim do absolutismo e vai promover uma participação da elite burguesa na elaboração das leis de seu país através do parlamento. Esses burgueses, querendo se tornar cada vez mais ricos, eles vão fundar suas indústrias e, a partir do momento em que eles estão no processo de elaboração das leis, eles vão favorecer suas próprias economias a partir de leis que favoreçam a sua produção industrial. Basicamente, essa é a influência forte da Revolução Gloriosa no processo industrial pioneiro na Inglaterra. Além disso, a Inglaterra já vinha de um acúmulo de capital muito grande, por meio da pirataria, da colonização, do mercado que ela tinha na Idade Moderna, não é? Com tratados comerciais com outros países.
A Inglaterra ela lucrou bastante com a América, por exemplo. Vide o caso do nosso querido Brasil. Quem mais lucrou no início do século XIX com o Brasil não foi propriamente Portugal ou Brasil, foi a Inglaterra. Então, isso gerou um acúmulo de capital muito grande que vai ser revertido na fabricação de fábricas. Desculpa aí o trocadilho, mas basicamente a Inglaterra vai patrocinar com muito dinheiro a fabricação de máquinas, indústrias, fábricas em suas cidades. A Inglaterra também possuía matéria-prima no seu solo, que vai favorecer principalmente a indústria têxtil, indústria de energias. Que matéria-prima era essa? Ferro e carvão. O solo inglês é riquíssimo em ferro e carvão. Vai ser utilizado nas máquinas a vapor, vai ser utilizado nas máquinas em si. Cercamentos. Gente, esse é um dos motivos maiores para ter acontecido na Inglaterra. Por quê? A política de cercamentos, ela basicamente nos séculos XVIII, elas liberaram a mão de obra da zona rural para a zona urbana, provocando o quê? Provocando uma elevação do contingente populacional nas cidades, que se encontravam de modo farto e barato. Essa mão de obra farta e barata vai ser utilizada nas indústrias. E o que foi esse cercamento? Ora, na industrialização inglesa do final do século XVIII e início do século XIX, a indústria mais utilizada vai ser a indústria têxtil, com matéria-prima na lã das ovelhinhas. Basicamente, os donos das terras vão comprar, arrendar as terras dos pequenos proprietários para criarem suas ovelhas. E assim eles vão expulsando de forma direta ou indireta os habitantes da zona rural para as grandes cidades. Esses fatores somados vão favorecer o pioneirismo inglês. O que quer dizer a palavra pioneirismo? Que a Inglaterra foi a primeira a dar início ao processo de revolução industrial. Ela foi a primeira nação a se industrializar, onde você vai ter uma produção mecanizada a partir das máquinas. E é aí que aparece essa tecnologia nova, que é a tecnologia da máquina a vapor. Desde o século XVI, o vapor era visto como uma possibilidade de fonte de energia na exploração do ferro e do carvão, e em especial para bombear as águas que com frequência inundavam as minas na Inglaterra. Nenhuma das máquinas a vapor criadas, porém, mostrava-se eficiente. Somente em 1712, após anos de trabalho, o inglês Thomas Newcomen aprimorou uma máquina para retirar a água das minas e distribuí-la às cidades. O custo da máquina de Newcomen era muito elevado. James Watt, em 1769, melhorou essa máquina, baixando os custos de produção. Com isso, ela foi adaptada para diversos usos industriais, galera, alcançando sucesso no ramo específico da indústria inglesa, a fabricação de fios, de tecidos de lã e de algodão. Aí essas máquinas vão ser utilizadas na fiação de tecelagem da lã, por exemplo, tá certo? E isso vai favorecer demais a indústria têxtil. Tudo isso que eu estou falando, gente, eu tenho no livro de vocês, tá bom? Tudo isso. Então é isso. Aqui nós temos a imagem da máquina a vapor de James Watt, né, lá da segunda metade do século XVIII, que vai revolucionar a produção, diminuindo aí o preço dos produtos, produzindo em larga escala em tempo curto. Para terminar, eu quero falar sobre as fases da Revolução Industrial. Gente, cada livro tem a sua periodização, tá bom, gente? Mas a Revolução Industrial pode ser dividida em várias fases. Aqui nós vamos elencar essas três. O fato é que com a Revolução Industrial nós vamos ter uso de máquinas, de forma geral, tá? Uma produção industrial em larga escala, novos mercados consumidores para adquirirem esses produtos, tá bom? Isso é uma característica que está presente em cada fase dessa Revolução Industrial. Mas, propriamente a primeira fase surge aí o fim do século XVIII, onde você vai ter o que? A máquina a vapor, fiadeira, né? Aí está escrito filadeira, mas é fiadeira, ferrovias, utilização de carvão e metais, da manufatura para a maquinofatura. São características
dessa primeira fase. Na segunda fase, nós temos a grande invenção do século XIX, a eletricidade, o motor a combustão, petróleo, fundição de aço, início das tecnologias de comunicação, como por exemplo o telégrafo, telefone, tá bom, pessoal? Então essa é a segunda fase. E a terceira fase, que vem já do século XX até os dias de hoje, século XXI, com a biotecnologia, nanotecnologia, mecatrônica, satélites, cabos de fibra ótica, que estão revolucionando o mundo atualmente, não é verdade? Nós temos contato com isso praticamente todos os dias. Por exemplo, o cabo de fibra ótica. Já pensou a vida sem um cabo de fibra ótica? Então é isso que é revolução, gente. É uma mudança estrutural onde você não consegue mais pensar um mundo de uma forma como era antes. É um antes e depois. A revolução ela é uma mudança total, onde você tem um antes e um depois desse processo. E a revolução industrial ela está presente no nosso dia a dia. Essa foi só a primeira parte desse assunto, tá? Na próxima semana nós vamos continuar este assunto tão importante para a nossa vida. Um abraço, bons estudos e até mais.